Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao 7º bate-papo humanitário do Laboratório Rendes, do Departamento de Engenharia Industrial da PUC-Rio. Hoje nós vamos falar sobre Covid-19 e insegurança alimentar, e quem vai moderar o encontro de hoje vai ser a pesquisadora Brenda Farias, que é doutoranda do Departamento de Engenharia Industrial e pesquisadora do Rendes. Hoje a gente tem o prazer de receber um representante do Programa Mundial de Alimentos, instituição vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2020, e a Brenda vai apresentar o nosso palestrante. Brenda, com você. Obrigada, Adriana. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Bom, a gente tem a presença hoje aqui do Daniel Balaban, né? Daniel Balaban, ele é economista e mestre em relações internacionais. Me corrija se eu estiver errada, por favor, Daniel. Especialista em políticas públicas, cooperação internacional, mobilização de governos e iniciativas inovadoras. Daniel Balaban também é, desde agosto de 2011, diretor do Centro de Excelência contra a Fome e o representante do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas no Brasil. Desempenhou a função de assessor especial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República e atuou também por 8 anos como presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, sendo um dos principais articuladores da Lei Brasileira de Alimentação Escolar. Daniel, mais uma vez fica aqui o nosso agradecimento pela sua participação, é um prazer estar aqui com você para te ouvir um pouquinho sobre o Covid-19 e como isso tem surtido efeito na insegurança alimentar, principalmente no Brasil. Então, eu deixo agora a palavra com você, estamos todos ouvidos. Pronto. Obrigado, Brenda, obrigado, Adriana, é um prazer estar aqui com vocês, um convite para nós é muito honroso. É até interessante porque a grande maioria de vocês, eu tenho certeza, não sabe o que é o WFP, ou o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Então, eu vou começar conversando com vocês, explicando um pouquinho o que é o WFP, que é World Food Program, ou Programa Mundial de Alimentos em português. Então, é uma agência das Nações Unidas, é uma agência da ONU, né? Não é uma ONG, não é uma fundação, é uma agência da ONU, e é a maior agência da ONU. Muito pouca gente conhece, as pessoas todas aqui no Brasil conhecem todas demais, Unicef, Unesco, FAO, e muito pouca gente conhece o WFP. E o WFP é a maior agência humanitária das Nações Unidas. O WFP é aquela agência que está presente em todos os países, e principalmente nos países que têm conflitos, guerras, desastres naturais. Então, o WFP é uma das primeiras agências, quando tem, por exemplo, um terremoto num país, é uma das primeiras agências a chegar no país para tentar organizar os desabrigados, levar alimentos, levar comida, organizá-los em tendas, tirá-los da situação. Então, é uma agência que tem como logística, né, o seu principal ponto. O WFP está sempre oferecendo suporte vital às pessoas em risco, que estão com risco de passar fome, e coordena a resposta da comunidade humanitária global a qualquer tipo de emergência em grande escala. Então, seja emergência por conta de desastres climáticos, né? Seja por conta de guerras, de conflitos, pessoas que estão desabrigadas, qualquer situação onde tenham pessoas que estejam desabrigadas, pessoas que estejam passando necessidade, o WFP tem que estar lá, ajudando a alimentar, levando água, higiene, ajuda de emergência, colocando abrigo. Então, o WFP é uma agência que está sempre examinando o mundo em busca de riscos potenciais para as populações vulneráveis. Então, a gente não espera acontecer, a gente está sempre monitorando o que está acontecendo. Então, quando ocorre uma emergência, a gente usa as informações disponíveis e organiza a resposta para lançar a operação, né? Destacando na hora, né, rapidamente, pessoal de emergência qualificado,
e trabalhando com centenas de parceiros, né? Não faz tudo sozinho, incluindo outras agências da ONU e também ONGs locais que possam ajudar. Então, o WFP ele está sempre pensando o mundo e analisando o mundo conforme onde possa... Nós temos hoje áreas dentro da sede do WFP em Roma que monitoram possíveis desastres climáticos que possam acontecer em qualquer parte do mundo. Então, se tem um furacão que está se organizando, se tem uma seca, que também é um desastre climático que possa estar acontecendo em algum local. E, então, a gente tenta, primeiro, já alertar as populações que aquilo possa acontecer, né? E tentar impedir com que a maioria das pessoas entre em processo de necessidade de ajuda humanitária. Então, o trabalho logístico do WFP é imenso, né? Então, além de tudo, ele tem que servir comida às pessoas que estão numa situação como essa. E para você servir comida, logicamente, vocês eu vi que a grande maioria aqui estuda logística, você tem que ter os alimentos, né? Então, os alimentos têm que estar disponíveis de alguma sorte para conseguir levar esses alimentos e destacar esses alimentos para a área que está passando por um desastre climático, um desastre natural ou fruto de algum conflito armado. Então, a gente está sempre comprando alimentos, analisando esses países que estão necessitados e organizando as ajudas para que a ajuda seja rápida. Aí vocês perguntam, mas como que vocês chegam rápido em alguma situação? Porque o WFP, só para vocês terem uma ideia, agora, nesse instante, nós temos em torno de 30 navios correndo pelo mundo com alimentos. Esses navios podem, a qualquer instante, serem destacados para irem para alguma região do planeta onde haja, por exemplo, algum desastre, alguma população que esteja necessitada. Então, são mais de 30 navios, são 5.600 caminhões, são mais de 100 aviões, são helicópteros, são drones, são carros anfíbios. Eu tinha destacado alguns vídeos para mostrar para vocês, mas eu não vou mostrar agora, eu vou dar os links para que depois vocês entrem e vejam os vídeos das operações e vejam o WFP atuando. Então, são vídeos curtos e também tem os sites onde vocês têm todos os detalhes das operações, tudo que o WFP, e principalmente os mapas online da situação do planeta. Você pode olhar e você mesmo pode acompanhar online a situação de fome, por exemplo, no planeta, quais são as regiões que agora, nesse instante, estão com as maiores necessidades de alimentos. Então, só para vocês terem um pouquinho de ideia de como funciona a coisa, existem campos de refugiados, né, que são pessoas que estão fugindo de guerras, de conflitos. Por exemplo, tem um que fica na fronteira entre o Mianmar e Bangladesh. Mianmar, vocês sabem que é um país da Ásia, que agora, inclusive, já estava com um monte de conflitos e agora piorou porque teve um golpe militar no Mianmar. E existe um campo de refugiado de uma população que tem uma determinada religião e que estão sendo perseguidos. E esse campo de refugiado tem 1 milhão de pessoas. Então, vocês ficam... para vocês terem uma ideia do tamanho da coisa, 1 milhão de pessoas, né? É uma cidade grande. Então, você tem que alimentar esse 1 milhão de pessoas, você tem que dar água, você tem que dar barraca para eles ficarem, tem que dar o abrigo, você tem que dar roupa, você tem que organizar, tem que ter segurança, 1 milhão de pessoas. Então, tudo isso é feito pela o WFP liderando, né? A agência da ONU liderando. Então, o WFP está presente em países onde quase ninguém chega. Por isso que tem que ter drones, tem que ter helicópteros, carros anfíbios para poder chegar alimento em populações locais de difícil acesso. Então, por exemplo, no nordeste da Nigéria, é controlado por grupos extremistas, Boko Haram, e o WFP consegue chegar lá para alimentar as populações que estão naqueles locais. O Sahel, o Sudão do Sul, locais da Síria, do Iêmen. Então, são regiões do planeta que estão em conflitos permanentes e que tem pessoas. Onde tem gente passando fome, nós estamos lá tentando ajudar
esse pessoal, né? Aí vocês perguntam, poxa, mas é uma agência humanitária, por que que essa agência ganhou o Prêmio Nobel da Paz? O que que tem a ver paz com comida, com auxílio humanitário? Tem tudo a ver, porque nós fizemos um estudo mostrando que locais no mundo onde existe fome, esses locais estão suscetíveis para conflitos, estão suscetíveis para guerras. Locais onde não há fome, esses locais não têm conflitos, não têm guerras. Então, o que acontece? A fome é o primeiro passo para um conflito armado, é o primeiro passo para a guerra. Isso pode parecer lógico, mas nunca tinha sido comprovado cientificamente, comprovado através de estudos, o nexo existente entre paz e fome. E a gente conseguiu comprovar esse nexo. Então, nós pregamos muito que, se nós queremos levar paz ao mundo, nós primeiro temos que acabar com a fome no planeta. Não é possível que nós tenhamos um planeta que é capaz de alimentar o dobro da população já existente, né? Ao contrário do que muitos dizem, nós temos alimentos suficientes para todos, mas, infelizmente, nós temos ainda 690 milhões de pessoas ao redor do globo e que, nesse momento, não têm alimentos para si e para sua família. E um dos piores... eu viajo muito pelo mundo, e um dos piores sentimentos que um ser humano pode ter é o da fome, porque, além da dor da fome, ele sente muita vergonha por estar naquela situação. E é um ser humano, e a gente acaba esquecendo que os seres humanos, eles têm direito à alimentação, assim como eles têm direito ao oxigênio, ao ar que nós respiramos e à água. Então, são os preceitos básicos para uma vida, né, digna, você ter que ter essas três coisas: oxigênio, água e alimentos. Depois disso, você consegue fazer um curso, trabalhar, conseguir recursos para tentar. Mas enquanto uma pessoa estiver passando fome, ela só pensa numa coisa, em se alimentar. A gente que não passa fome, às vezes a gente passa um tempinho sem comer, a gente já não consegue mais nem prestar atenção no que está sendo falado, porque a gente está com vontade de comer alguma coisa. Imagina uma pessoa que não se alimenta 1, 2 dias, que não vê qualquer tipo de alimento para si, e, principalmente, o pior das situações é ver o seu filho sem ter um alimento. Então, isso acontece ao redor do planeta. São 690 milhões de pessoas e a grande maioria são mulheres e crianças que estão nessa situação. Por que não homens? Porque os homens, eles acabam, quando estão numa situação dessa, a grande maioria dos homens abandonam as suas famílias e se juntam a grupos armados e abandonam as famílias. Isso que eu estou falando, não estou inventando da minha cabeça, isso são estatísticas globais. E quem fica cuidando da família, quem fica tentando produzir um alimento, quem fica atrás são as nossas heroínas, as mulheres. São elas realmente que dignificam os seres humanos. Se não fossem as mulheres, nós estaríamos numa situação ainda pior do que nós já estamos no planeta. Então, viva as mulheres! Eu trabalho, sou representante, diretor desse WFP, desse Programa Mundial de Alimentos, aqui no Brasil. Aí vocês perguntam, tá, mas o que vocês fazem aqui no Brasil? Até pouco tempo atrás, o meu trabalho principal era ajudar países em desenvolvimento a criarem políticas públicas de combate à extrema miséria, de combate à fome, de combate à pobreza, em países em desenvolvimento, com base em políticas que já foram desenvolvidas aqui no Brasil. Então, nós ajudamos mais de 50 países do mundo a criarem essas políticas públicas. Eu posso dizer para vocês, de cátedra, porque eu já viajei em quase todos esses países, eu trabalhei junto com governos, eu trabalhei com ministros, com primeiro-ministros, com presidentes, a criarem essas políticas dentro dos países. Da grande maioria dos países africanos, hoje tem políticas públicas de combate à pobreza, apoiado por nós, apoiados pelo Brasil, e na Ásia, na América Latina, aqui no Caribe, então todas as partes do mundo, os países estão desenvolvendo políticas públicas. Políticas públicas são a base para que você não tenha situações como essa que nós estamos vivendo hoje, que é a fome. Aí vocês perguntam, mas por que será que nós não temos capacidade de resolver um problema que é o problema da fome no mundo
nós, um planeta que temos tanta ciência, nós conseguimos criar tecnologias, nanotecnologia, nós estamos agora já com aparelhos chegando em Marte, nós temos carros que não precisam mais ser guiados por seres humanos, que andam sozinhos, nós temos drones, nós temos os celulares, nós falamos com qualquer pessoa em qualquer parte do planeta. Será que nós não temos capacidade de criar uma estrutura ou uma política que acabe com a fome no mundo? A minha resposta é: lógico que nós sabemos como fazer. O problema é que não há vontade política em resolver esse problema. O mundo ainda não decidiu acabar com a extrema miséria, o mundo não decidiu acabar com a fome. É por isso que nós temos 690 milhões de pessoas ao redor do planeta que agora, nesse momento, não estão tendo o que comer. E olha que eu estou falando apenas com pessoas que estão com a gente chama de fome crônica, aquelas pessoas que estão na extrema miséria. Eu não estou falando daquelas pessoas que se alimentam mal. Nós temos quase metade do planeta que não tem recursos e dinheiro para comprar uma alimentação saudável. Nós temos 2 bilhões de pessoas que têm deficiências de micronutrientes. Hoje, todos vocês sabem o que são micronutrientes. Todos vocês já ouviram as nutricionistas, todos vocês fazem dietas, tomam os seus complementos e suplementos alimentares. Então, vocês sabem da importância dos micronutrientes para que a gente realmente tenha uma saúde forte. E a grande maioria das pessoas do planeta não tem acesso a esse tipo de informação. Então, veja bem, como é que a gente quer um planeta, né, estruturado, como é que a gente quer que chegar estamos no 3º milênio, que a gente sempre sonhou, né, com toda a tecnologia, como é que a gente quer realmente ser feliz ao redor do planeta, enquanto a gente não acabar, pelo menos, com pessoas morrendo de fome ao redor do planeta. Isso não é algo que se negocie, eu acho que é inegociável. Eu acho que o mundo hoje deveria pensar em políticas públicas para tentar acabar com essa situação. Vamos agora, então, entrar aqui no nosso querido país chamado Brasil. O Brasil está hoje, segundo as últimas estatísticas, as últimas pesquisas, esperando 20 milhões de pessoas passando fome, que a gente chama de insegurança alimentar e nutricional, que é um nome politicamente correto para falar fome. São pessoas que não têm comida, que estão dependendo da ajuda do próximo para se alimentar agora, nesse instante. Então, cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, agora, nesse instante, têm filas imensas no centro da cidade de pessoas. Se vocês forem à Praça da Sé, à Praça da República, ou no Rio de Janeiro, na Candelária, vocês vão ver milhares de pessoas agora em fila tentando receber uma quentinha, de grupos da sociedade civil que se mobilizam para ajudar essas populações. Então, são sociedade civil organizada, são sindicatos, são igrejas, todos tentando oferecer, né, uma cesta básica ou uma quentinha para essas populações. Se não for isso, essas populações não terão o que comer. Aí vocês perguntam, mas vem cá, isso tudo aconteceu por conta da Covid, foi a Covid que trouxe a fome para o Brasil. E eu respondo, absolutamente não. A Covid, ela só acelerou o processo que o Brasil já estava caminhando nos últimos 5, 6 anos. O Brasil simplesmente, nos últimos 6 anos, se esqueceu de continuar com as políticas públicas que foram exitosas, que tiraram milhares, milhões de pessoas da extrema miséria, e essas políticas públicas simplesmente pararam de ter recursos no orçamento. E não existe, aquela história de causa e efeito. Né? Se você anda para cá, você vai para lá. Se você anda para cá, você vai para lá. Não adianta você querer ir para lá e andando para cá. Então, tudo é causa e efeito. Nós paramos de investir em políticas públicas e nós estamos agora colhendo os resultados, que é exatamente o aumento da extrema miséria no país, e o aumento do número de pessoas passando fome.
Isso não aconteceu por acaso, não aconteceu a partir do ano 2020, isso vem acontecendo ao longo dos últimos anos e tem agora ficado uma situação extremamente perigosa e crescente, que é a quantidade de pessoas que estão nessa situação. E aí você pergunta, mas como é que a gente vai resolver isso? Nós temos hoje um recorde do número de desempregados no país, nós estamos passando pela revolução, chamada Revolução Industrial 4.0, acho que muitos de vocês já devem ter estudado, que é a revolução tecnológica. Então, muitos dos empregos que existiam não existem mais e não vão voltar, mesmo depois que a pandemia acabar. O que a gente precisa é preparar o país para esse novo momento mundial e para essa nova situação que o mundo está se delineando e está se desenhando. E eu não vejo, já que a gente está aqui conversando, é uma conversa, eu não vejo hoje discussões sérias sobre as causas estruturais da extrema miséria. A fome, ela é fruto de quê? Ela é fruto da extrema miséria. A pessoa chegou numa situação que ela não tem recurso, não tem dinheiro para comprar alimentos para si e para sua família. Então, ela vai chegar na situação de fome. A extrema miséria, por sua vez, ela é fruto de várias causas. Uma delas é uma crise econômica, que nós já estamos vivendo há muito tempo e que ainda, só no ano passado, a gente caiu, o PIB diminuiu, se não me engano, 4,5%. Esse ano, não vejo também que o PIB brasileiro consiga ter algum dinamismo. E, ao mesmo tempo, nós temos uma concentração de renda no Brasil extremamente alta. Eu acho que você sabe que o Brasil é o segundo país do mundo mais concentrador de renda. Então, nós temos 193 países que hoje estão sob a égide das Nações Unidas. E o Brasil é o segundo mais concentrador de renda. O que isso significa? Significa que toda a riqueza brasileira está nas mãos de muito poucas pessoas. E, enquanto isso não acontecer, você não consegue fazer com que o país se desenvolva, porque a renda fica concentrada, a riqueza fica concentrada. E a riqueza concentrada nas mãos de poucos, ela não se redistribui. E a economia não consegue se dinamizar e não consegue se desenvolver. Então, vocês vejam que todos os países do mundo que se desenvolveram, eles fizeram trabalhos de redistribuição de renda. O país, a maior economia do mundo, chama-se Estados Unidos da América, por enquanto, né? Daqui a pouco vai ser a China. Mas os Estados Unidos da América, a maior economia do mundo, o maior país capitalista do mundo, o presidente está preparando um pacote de 2,3 trilhões de dólares para injetar na economia, para conseguir fazer com que a economia americana reaja a toda essa situação, né, que aconteceu também por conta da pandemia. Então, veja, se eles precisam uma economia robusta, 2,3 trilhões de dólares, como que o Brasil, que é uma economia 1000 vezes menor, vai conseguir sair de uma situação dessa sem ter um apoio e uma injeção de recursos do setor público? Então, é muito difícil que isso aconteça. Eu estou falando isso porque é uma forma da gente instigar o debate, instigar as pessoas a começarem a debater esse assunto, porque isso vai afetar a mim, vai afetar a vocês, vai afetar todo o país. Ah, mas eu não passo fome porque eu trabalho. Não, isso vai te afetar de alguma forma, porque quanto mais aumentar o número de pessoas miseráveis, mais vai aumentar o mundo ao seu redor, a não ser que você consiga viver num outro mundo paralelo, que você ver pessoas passando fome não te atinja. Para mim, me atinge. Ou seja, eu não suporto aceitar pessoas num planeta que tem alimentos suficientes, que só o que a gente desperdiça de alimentos todos os anos aqui no Brasil, que são 21,3 milhões de toneladas, daria para alimentar todo esse pessoal que está hoje sem alimento no mundo, não estou nem falando do Brasil. Tá? Então, só o que se desperdiça de alimentos no Brasil já daria para alimentar essa população. Então, o que acontece? Eu acho que agora é um momento
Brenda, depois tu me fala quanto tempo que eu tenho para falar, para a gente parar para dar as perguntas, tá bom, Brenda? Tá ótimo, ainda temos 10 minutinhos. Uns 10 a 15 minutos. minutos. Perfeito, porque eu acho que é muito melhor a gente bater papo, a gente abrir para debate, do que ficar só falando. O que eu quero é fazer provocações para a gente pensar juntos qual é a saída para uma situação como essa. Então, nós estamos passando por uma pandemia, nós estamos hoje corretamente, as pessoas não adianta. Se sai para a rua, tem o perigo de morrer por conta da pandemia. Se não sai, morre também porque não consegue o dinheirinho para levar para casa. Então, aí é que entra o setor público. Por isso que eu falo, nós vivemos num Estado e nós pagamos o quê? Impostos. Então, é para quê? Para que o Estado cuide de quem? Dos cidadãos, das pessoas que estão sob a égide desse Estado. É para isso que existe um país, para isso que existem governos, para que eles funcionem no momento de pandemia, no momento de guerra. Nós estamos vivendo um momento que eu nunca vivi na minha vida, que vocês nunca viveram. A última pandemia que teve no mundo foi há 100 anos. Né? Então, você vê que tivemos a Segunda Guerra Mundial, que também afetou. Então, você veja que esses momentos de dificuldade, de emergência, eles requerem atitudes dos entes públicos condizentes com essa situação que nós estamos vivendo. E isso só vai acontecer se os formadores de opinião, ou na nossa academia, na nossa sociedade civil organizada, comece a debater esses temas e instigar os nossos formuladores de políticas públicas a tomarem medidas concretas. O Brasil não vai sair da situação que ele se encontra se não houver um plano, né, integrado de desenvolvimento do país, que integraria combate à fome e à pobreza, renda mínima, esse programa de renda mínima que a gente está fazendo emergencial, isso tem que ser muito mais perene. A gente vai ter que conseguir fazer com que essas pessoas que estão hoje abaixo da linha da pobreza tenham um mínimo de recursos para que elas não vão para a rua e não fiquem à mercê das drogas e da insegurança toda. Uma coisa que eu falo sempre e que deveria ser falado sempre em todos os fóruns, é muito mais barato, eu sou economista, é muito mais barato você investir em políticas públicas de prevenção à extrema miséria do que ter que arcar com os custos da extrema miséria e da fome. Isso está comprovado economicamente, é comprovado no papel, tá? Hoje, se vocês olharem, por favor, entrem no site do FMI e Banco Mundial, que são órgãos extremamente conservadores, e lá vocês vão ver os estudos apontando que este é o momento que o Estado tem que intervir, auxiliando através de renda mínima as populações em extrema miséria. Esse é o momento de redistribuição de renda. Este é o momento no qual a gente tem que fazer com que os mais ricos, que não pagam impostos, comecem a pagar e dar um pouquinho da sua riqueza para ajudar o país. Isso em todos os países do mundo está se discutindo, não é algo aqui no Brasil. Está se discutindo nos Estados Unidos, está se discutindo na Europa, está se discutindo no Japão, na Coreia do Sul, a forma de fazer com que desconcentre renda no planeta. O planeta não tem mais como continuar com essa concentração de renda que acaba levando à extrema miséria, que acaba levando à fome. Então, se a gente quer conseguir resolver estruturalmente o problema, a gente vai ter que pensar em termos de políticas públicas estruturantes. Se a gente não quer resolver estruturalmente, a gente pode continuar fazendo campanhas da Rede Globo, da Bandeirantes, doe aqui, doe acolá, doe acolá. E está toda a classe média, quem mais doe é a coitada da classe média. E aí vai lá e faz cesta básica, e entrega as quentinhas aqui, faz campanha com a CUFA, e faz campanha com não sei mais quem. Só que a gente tem que lembrar que as pessoas têm que comer agora, têm que comer amanhã de manhã, tem que comer amanhã no meio-dia, tem que comer amanhã à noite, ou seja, não para. E se a gente realmente quer resolver o problema da fome, a gente tem que dar cidadania a essas pessoas. A gente tem que incluir essas pessoas dentro do sistema
público e fazer com que elas tenham desde cursos profissionalizantes para que elas mudem e consigam ter uma profissão do futuro, desde renda básica, desde pequeno auxílio para pequenos comércios, porque muitos são comerciantes, auxílio para o pequeno agricultor familiar, que são a base de sustentação, que vocês que estudam logística, 70% do que a gente consome de alimentos vem do pequeno agricultor familiar, não vem do agropop. O agropop, o agronegócio, ele está aí mais para exportar, e ele exporta, porque o dólar quase R$ 6, para eles é muito mais vantajoso e muito melhor exportar. Então, o Brasil, ele exporta praticamente todo o alimento que o agronegócio produz. O alimento que nos alimenta vem do pequeno agricultor familiar. E as políticas públicas de apoio ao pequeno agricultor familiar estão diminuindo cada vez mais. Eles não têm a força que tem o agronegócio, né, para conseguir sobreviver. Então, o Brasil tem que montar, já que vocês são especialistas em logística, tem que montar planejamentos de longo prazo que incluam as pessoas e que façam com que todos participem da renda e que tenham pelo menos um pedaço da riqueza produzida pelo país. Hoje, quem fala não sou eu, são todos os estudos, mais de 80% da riqueza que é produzida vai para as mãos de 1 a 2% da população. Então, isso não a longo prazo, não tem como ser sustentável. Então, vai chegar no momento, existe um escritor francês, o Thomas Piketty, que ele fez, um economista, e ele fez um estudo mostrando que a concentração de renda ela vem crescendo no planeta, né? E que continua crescendo ano após ano, que vai chegar no momento que uma parcela ínfima da população vai ter praticamente toda a riqueza. Então, isso aí não é um discurso de esquerda, socialista, comunista, ou sei lá o que maisista. Isso é um discurso realista. É o que está acontecendo no planeta, e todos os órgãos hoje que querem salvar o planeta, que pensam um planeta que vai continuar pelo menos até o final deste século, terá que mexer nessa estrutura. E essa estrutura vai ser mexida através das novas tecnologias que estão crescendo, que vão fazer com que menos empregos de mão de obra, de repetição, existam, mais empregos pensantes vão existir, mais empregos nos quais as pessoas usem a sua imaginação vão existir. Ou seja, não quer dizer que os empregos acabarão, mas novas profissões estão surgindo. E nós temos que mudar o nosso sistema, inclusive de aprendizagem técnica, né, nacional, para incluir as pessoas, né, que nesses novos... Porque agora, se vocês olharem, chegarem lá no Sistema S e dizer quais são os cursos técnicos que vocês têm, vocês vão ver que até hoje eles têm cursos de torneiro mecânico, curso de automobilismo. As empresas automobilísticas estão todinhas com robôs. Vão visitar qualquer empresa automobilística, qualquer parte do mundo, é robô. Só tem uma pessoa dentro de todo o circuito mexendo no computador e o robô fazendo todo o trabalho em cima da montagem de carro. Então, não tem mais aqueles empregos que existiam antes. Eles acabaram e eles não vão voltar. Esse é que é o mais importante. Então, a gente tem que começar a pensar o mundo a partir de agora, o mundo do futuro. E o país, né? Temos que pensar o Brasil, o país, para que ele se insira. Se realmente a gente quer que o Brasil seja realmente desenvolvido e se a gente realmente gosta, né, desse país, a gente tem que estar preocupado e trabalhando e pensando esse país para que ele se insira nessas novas realidades que estão surgindo. Então, eu vou parar agora, não vou continuar, e aí a gente abre para algumas questões, e, por favor, quem achar que eu estou totalmente errado, que diga, não concordo com nada com o que você disse, porque é assim que a gente consegue debater. Eu adoro debate, adoro conversar, e não sou o dono da verdade. Eu só trabalho com isso, né, ao redor do planeta, e tenho visto isso acontecer, e isso me indigna muito, porque eu sei que a gente sabe como fazer logisticamente acabar com a fome no planeta, e eu não vejo vontade política das pessoas em acabar com essa praga que existe há tanto tempo e que tem
como o nosso. Obrigado, Brenda. Então, vamos abrir para as perguntas. Daniel, obrigada aqui pelo compartilhar a sua experiência com a gente, né? Esses números tão preocupantes que a gente tem atualmente. Eu vou passar para as perguntas agora e o Júlio Ferreira levantou a mão. Júlio, você quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Você só precisa ligar seu microfone. Tá no mudo. Ligou e desligou. Enquanto o Júlio liga ali o microfone dele, Daniel, eu vou fazer uma pergunta antes, bem rapidinha. Tá. Você acha que a crise provocada pela pandemia que a gente está vivendo agora é uma oportunidade para melhorar a resposta do Brasil no combate à fome, no combate à pobreza? Pode ser vista como uma oportunidade? Brenda, eu acho, é triste dizer isso, mas eu acho que a pandemia ela é uma oportunidade única para a gente rever o que está acontecendo no Brasil. Então, essa situação que a gente está vivendo hoje é um momento único para a gente debater e discutir o país que a gente quer para o futuro. O Brasil ele tem uma discussão muito rasa sobre políticas públicas. Eu tenho passado, eu participo hoje praticamente 1 a 2 debates por dia, com vários, todo mundo que convido, estou oportunidade para ir lá conversar. E eu vejo que a grande maioria das pessoas não conhecem o orçamento público brasileiro. A maioria das pessoas não... E olha, pessoas de universidade, eu não estou falando nem o cidadão comum, não conhecem as políticas públicas. Quando a gente começa a falar, eles não sabiam nem que existia aquilo. Por quê? Porque isso não aparece nos meios de comunicação normais, as coisas não são debatidas no dia a dia. Então, se você hoje chegar num país, por exemplo, como a Coreia do Sul, as pessoas discutem as políticas do dia a dia na mesa de bar, nas reuniões. E aqui no Brasil, a gente só costuma fazer um debate raso sobre coisas do dia a dia que estão aí. É só olhar o Twitter, o que está na frente, né? Nos trend topics do Twitter, quando não é BBB, quando não é futebol, é alguém xingando o governo, o outro de um lado, o outro do outro, mas ninguém discute as razões e como fazer para sair dessa situação que nós nos encontramos. Eu acho que está na hora da gente puxar esse debate, da gente pautar esse debate, chamar as pessoas para a sua função cidadã. Vamos tentar achar uma solução? Vamos discutir o futuro da cidade do Rio de Janeiro, da cidade de São Paulo, do Estado, do governo, do país. Vamos tentar achar o que seria melhor para nós? Então, eu acho que essa pandemia ela é uma grande oportunidade para a gente fazer esse debate. Legal, Daniel. Júlio, acho que você está com o microfone aberto já. Quer fazer a pergunta? Olha, em primeiro lugar, a minha saudação e parabéns ao palestrante, né, pela a matéria levantada sobre a fome e que cada vez se agrava mais. E realmente concordo com ele que temos que fazer algo. As pessoas pensantes têm que se reunir, têm que buscar ações para resolver os problemas que cada vez estão aumentando mais, principalmente a questão da fome. A questão da fome, a violência é resultante também da fome. Então, nós temos que, a violência tem que ser combatida pela prevenção e não somente pela repressão. E a prevenção começa também pela fome. No momento que a criança, o adolescente, cresce alimentado, ele diminui, então, a necessidade de, através da força, outra coisa, agredir alguém para tomar dinheiro para buscar alimentos. E esses alimentos, no momento, não é só no momento aquele, e depois dali para frente, e os familiares. Então, eu acho que nós temos que realmente fazer planos abrangentes para prevenir, ações para prevenir a violência, não só combater pela violência, mas prevenir a violência
iniciando pela criança, na base pela prevenção. Então, parabéns ao doutor Daniel por esse tema levantado, que é a questão da fome, que é de suma importância e responsabilidade da sociedade. A sociedade tem que participar também quando chamada para dar a sua contribuição. Obrigada, Júlio, pela sua contribuição. Pegando esse ganchinho já da sociedade ter que participar, eu vou fazer a pergunta aqui do professor Irineu de Brito. Ele pergunta como pesquisadores, né, que nós somos, o que podemos fazer para ajudar o Programa Mundial de Alimentos no Brasil. Eles já tiveram projetos com o Banco World Food Program em Cox's Bazar, Sudão do Sul e Etiópia, mas nunca no Brasil. Então, o que se pode fazer para ajudar? Pois é, o professor Irineu, o mais importante é que o Brasil, durante um bom tempo, ele conseguiu sair do mapa da fome, e o Brasil é considerado um país de renda média alta. Então, ele não está entre os países em desenvolvimento que o WFP ajuda. Por exemplo, o WFP hoje ele está presente em 88 países do mundo e ele alimenta mais de 100 milhões de pessoas todos os dias. Mas esses recursos todos que vêm para a compra de alimentos, eles vêm de países doadores. E o Brasil é um dos países que acabam ajudando o próprio WFP, Estados Unidos, União Europeia, Japão, né, a China. Então, todos esses países doam um pouco e, com esse bolo, tenta-se ajudar aqueles países que estão necessitados. Então, o Brasil, e outra coisa mais importante, a gente hoje trabalha aqui no Brasil, nós trabalhamos principalmente em projetos de desenvolvimento, a gente não dá comida, alimentos, como a gente faz com outros países. A gente ajuda a criar os projetos, criar as políticas e debater as políticas. Até porque o Brasil é um dos países que tem um dos maiores PIBs do mundo. Até pouco tempo atrás éramos o 7º maior PIB do mundo. Agora caiu bastante. Mas o Brasil é um país rico, ele não é um país pobre. Então, ele tem capacidade, ele tem condições de desenvolver políticas públicas de apoio à sua própria população. O que nós fazemos é ajudar e trabalhar junto com esses entes na criação das logísticas, na criação do desenvolvimento dessas políticas. Hoje eu estou muito focado, tá cheio de empresas privadas que estão fazendo trabalhos conosco para que a gente ajude na logística para levar alimentos às populações menos assistidas, principalmente nas zonas rurais e nas zonas indígenas. A gente conhece muitas zonas urbanas das nossas cidades. Vocês estão no Rio de Janeiro, então vocês conhecem muito, mas quando a gente fala de indígenas, é onde sofre mais, e eles estão sofrendo muito. Ribeirinhos, que moram nas beiras dos rios, os quilombolas, que são sociedades, né, que são os descendentes dos escravos que vivem naquelas comunidades quilombolas. Então, o meio rural é o que mais sofre, porque o meio urbano sempre tem uma organização da sociedade civil que dá alimento, sempre tem um padre Júlio Lancelotti que está lá dando alimento, sempre tem igrejas que estão lá dando alimento. Então, sempre tem, se chegar no centro do Rio agora, tem grupos dando quentinha para aquela população em situação de rua. Mas na área rural não existe isso. Na área rural não tem. Então, aquelas pessoas realmente passam fome. Né? Aqui a gente ainda tem um restaurante, tem um supermercado que doa alimento. Lá na área rural não tem isso. Então, vocês vão ver cada vez mais pessoas da área rural. Acabou desses dias sair uma foto da criança indígena totalmente subnutrida, cadavérica. E essas fotos vão ficar cada vez mais frequentes, infelizmente, aqui no Brasil, por conta disso. Então, é por isso que eu falo, políticas públicas, não adianta ficar querendo dar comida, não sei o que isso não vai resolver. Vai ajudar, porque precisa, a fome não pode esperar, tem que fazer. Mas são as políticas públicas que vão resolver de vez com o problema na sua estrutura. Eu vi aqui que o Márcio levantou a mão, mas antes eu vou fazer aqui a pergunta da Marcele Cordeiro. Ela fala, excelente fala, Daniel. Poderia, por favor, comentar a efetividade da Lei 13.987 de 2020 e da Resolução número 2 de abril de 2020 para a resiliência do pequeno produtor? Essas duas medidas abriram a possibilidade dos municípios lançarem editais para cestas básicas, que é uma forma de garantir a segurança alimentar e a resiliência do pequeno produtor. Isso é uma excelente pergunta, Marcele.
O Brasil, ele tem um programa chamado Programa de Aquisição de Alimentos, PA. Ele foi extremamente importante porque ele fazia com que o Estado pudesse adquirir, direto do pequeno produtor rural, alimentos, principalmente para restaurantes populares, para creches públicas, para penitenciárias, para o exército, né? Então, você comprava alimentos do pequeno agricultor familiar para municiar essas políticas públicas que o Estado tem que comprar. Né? O que aconteceu? O PA perdeu força, ele já teve um orçamento de mais de R$1 bilhão, e se vocês olharem o último orçamento dele, não chega a 100 milhões, não chega a 10% do que era. Então, existia o programa de cisternas, que ajudava os pequenos agricultores a captarem água da chuva e poderem usar a água da chuva nos momentos de seca, principalmente no sertão nordestino. A cisterna é barata, é a coisa mais barata você construir cisterna. Acabou, não tem mais orçamento para esse programa praticamente, o governo parou. Programa de furar poço, de poços artesianos para usar água, também o Brasil, onde tem os maiores lençóis freáticos do mundo, né? Nós temos água, onde a gente fura 5, 10 metros tem água, então não tem por que ter seca no pequeno agricultor. Então, são políticas, o programa de alimentação escolar, que faz com que a alimentação das escolas, pelo menos 30%, tem que ser adquirido diretamente do agricultor familiar. O que está acontecendo? Os prefeitos não estão cumprindo, governadores não estão cumprindo a lei, ou seja, as leis existem, né? O que a gente tem que fazer é que a lei seja cumprida e que eles comprem do pequeno agricultor. Muitos deles dizem, eu não tenho. Cara, todo lugar tem pequeno agricultor, Rio de Janeiro tem, São Paulo tem um cinturão verde ao redor de São Paulo, né? E isso aí dinamiza, isso aí combate a fome e a pobreza, porque esses pequenos agricultores são os sujeitos que acabam largando sua propriedade pequenininha, e quando eles não têm mais esperança, pegam um pau de arara e vão para onde? Vão para o Rio de Janeiro, vão para São Paulo tentar achar um emprego. E eles não têm qualquer tipo de formação e vão para as ruas. E aí começa todo aquele círculo que a gente já conhece de fome, miséria, pobreza, violência e tudo que a gente já estudou e já conhece. E é isso que a gente tem que evitar. A gente tem que evitar que isso aconteça. E como é que a gente evita isso? Mantendo os agricultores na sua terra, produzindo alimentos que são importantes para nós, mas eles têm que ter um pouquinho de apoio. O Pronaf, que é um programa de apoio ao agricultor familiar, dando subsídio para que eles comprem sementes, para que eles comprem os produtos agrícolas, para eles fazerem a plantação. Então, tudo isso praticamente foi cortado nos últimos anos, os orçamentos. E aí, o que aconteceu? Estrangulou os coitados dos agricultores familiares. O grande agronegócio, nada foi cortado. Por quê? Porque o grande agronegócio ele tem uma força política, eles têm uma bancada no Congresso Nacional que está toda hora defendendo eles. O agricultor familiar não tem ninguém que defenda eles, né? Tem 1 ou 2 deputados, quando a gente tenta falar sobre agricultor familiar, que se interessam pelo assunto. Então, quem não tem força política acaba sofrendo, porque os que têm mais força acabam fazendo os projetos, drenando os recursos para aquelas áreas que eles defendem. Então, isso que acontece no Brasil. Está na hora da própria população começar dizendo, eu quero que essas políticas continuem. Mas como a gente não conhece, a gente não grita. E como a gente não grita, ninguém se interessa. E se ninguém se interessa, as coisas, a boiada, como diz lá o outro, a boiada vai passando. E ninguém vê. Obrigada, Daniel, pela resposta. Márcio, você quer fazer sua pergunta? Então, eu gostaria de saber, Daniel, a respeito, quando a política ela é uma política de Estado, como que é incluído isso no orçamento da União? Muito bem, Márcio. Isso aí é uma pergunta super, super importante. O Brasil, ele tem vários... O orçamento do Brasil não é simples de se entender, tá? Porque ele tem várias fontes de recursos, tá? E essas fontes de recursos só podem ser utilizadas em determinadas políticas, em determinadas ações orçamentárias. Então, por exemplo, o Brasil criou, a própria Constituição Federal de 88, criou um fundo de combate à pobreza. Quem é um pouquinho mais velho lembra do debate que foi para a criação desse fundo. É um fundo. E o Brasil ele vive de fundos.
Então, ele pega parte do imposto de renda, parte de outros impostos, e esse fundo tem que ser utilizado em políticas sociais de combate à pobreza. E essas políticas, elas têm uma estratégia em 4 vertentes, não somente em apoio aos agricultores familiares, mas também em capacitação das pessoas de baixa renda, em transferência de renda, né? E fazer com que as pessoas tenham alimentos. Aí entram os restaurantes populares. Por exemplo, os restaurantes populares, aqui em Brasília, já teve uma época que tinha mais de 10 restaurantes populares. E agora, que é o momento mais difícil, que as pessoas estão precisando de um restaurante popular, era aquele que era R$1 o alimento, né? Não tem, só tem 2 ou 3 funcionando. Então, no Rio de Janeiro, a mesma coisa. Eu acho que tinha os restaurantes populares aí também, que são iniciativas de compra. Imagina, você compra do pequeno agricultor, fica muito barato, porque o pequeno agricultor, o preço do alimento para ele é muito menor do que você compra no supermercado. O dinheiro que você compra ali no supermercado, o teu tomate, é 5, 6 vezes mais do que um pequeno agricultor vende o tomate produzido diretamente, porque tem os atravessadores que ganham muito dinheiro nessa história. Mas, então, se você compra direto do pequeno agricultor, o alimento fica barato. Aí você consegue fazer restaurantes populares com alimentação saudável a R$1, R$2, R$3, que a população tem a capacidade de pagar e se alimentar. Então, os restaurantes populares são uma iniciativa de política pública. Então, o orçamento público, o que ele faz? Ele tem todas as leis de diretrizes orçamentárias, né, que o Congresso Nacional começa a debater. O problema todo é que nós temos que pressionar, pressionar que eu falo, as pessoas têm que começar a falar, dizer que essas políticas não podem ser cortadas. Por quê? Na hora do orçamento, o bolo vamos dizer, tem 100, tá? E aí todo mundo quer uma parte desse bolo. E aquelas bancadas que hoje tem no Congresso Nacional, que defendem determinados segmentos, tem a bancada dos bancos, tem a bancada das polícias, tem a bancada do agronegócio, tem a bancada de igreja, né? Vocês já ouviram falar que tem. Então, esses grupos se unem e pegam nacos do orçamento para proteger as políticas que direcionam para essas áreas que eles defendem. Como tem muito pouca gente que defende a política social, o pobre não tem bancada, não existe bancada do pobre. Vocês já ouviram bancada dos pobres? Não existe bancada. Existe bancada do boi, bancada da bala, bancada da Bíblia, mas não tem bancada de pobre. Então, o pobre, ele não consegue defender, na hora do orçamento, corta. Onde é que eles vão cortando que a grita é menor? Nas políticas sociais, nas políticas de combate à fome, nas políticas de pequenos agricultores familiares. E aí, isso está acontecendo já há 5, 6 anos, não é só deste governo. Pode pegar até o final da Dilma, mesmo sendo coisa, ela também já começou, teve a crise econômica, ela também cortou políticas públicas que já estavam nessa área. Então, isso aí é um consenso dentro do Congresso. Quem grita mais, leva mais. Quem grita menos, leva menos. Como não existe uma pressão, como não existe lobby de pobre, os pobres não conseguem o naco, que seriam essas políticas importantes para eles. Então, o orçamento ele é negociado, debatido entre o Congresso e o setor, o Poder Executivo, e depois ele o presidente da República acaba aprovando o orçamento. O nosso orçamento de 2021 só foi aprovado agora. Foi o ano que mais atrasou da história. E a população nem sabe disso, que o Brasil só teve o orçamento de 2021 aprovado agora em abril, né? Levou 4 meses dentro do ano para aprovar o orçamento do próprio ano, quando o orçamento deveria ter sido aprovado em dezembro do ano anterior. E vocês viram alguém falar sobre isso? Alguém reclamar? O orçamento público, cadê o orçamento público? Porque ninguém debate, ninguém discute, ninguém fala, porque ninguém conhece. Então, se a gente não conhece para onde vai os nossos impostos, todos vocês pagam imposto quando vocês compram uma coxinha no boteco da esquina, vai imposto. Então, todos vocês pagam imposto. Né? Então, esse imposto é que faz o bolo, e aquele bolo é que é distribuído dentro dessas ações
que estão dentro de políticas públicas, são políticas de Estado, como o próprio Márcio colocou. Então, não é política do governo X, Y, Z, são políticas de Estado. Então, elas deveriam ser perenes e continuar. O problema todo é que, com a crise e com esse negócio de equilíbrio orçamentário e teto de gastos, que o Brasil aprovou, esse troço chamado, é o único país do mundo que aprovou um teto de gastos, tinha que cortar. E onde é que eles cortaram? Naquele lado que dói, que as pessoas não gritam. Entendeu? É muito simples, né? Então, quando as pessoas entendem isso, elas começam a entender e ver que realmente deveria ter uma participação, uma grita maior da sociedade civil organizada e dos meios de comunicação. Eu acho que isso é um trabalho de democracia, que a nossa democracia é muito jovem, né? Então, é um trabalho que a gente, nós e vocês jovens, tem que começar, porque eu quero que quando vocês tenham a minha idade, vocês não estejam mais discutindo isso, que isso já esteja superado, né? Que vocês já estejam discutindo outras questões importantes para o Brasil. Mas, para isso, vocês têm que começar agora. A grita tem que... A cidadania, o processo de cidadania, ela pressupõe a participação nas políticas. Quando a gente demoniza a política, a gente acaba entregando a política na mão dos outros. Então, a gente tem que parar de demonizar a política e utilizar a política em nosso favor e participar dela. Se a gente deixa na mão dos outros, é isso que acontece. Obrigada, Daniel. A gente tem mais algumas perguntas, mas vou fazer a da Fabíola de Oliveira aqui, o nosso tempo já está curtinho. Quais são as expectativas do Brasil para o futuro, sabendo que a gente está voltando, já voltou para o mapa da fome, né? Então, o que você vê aí como expectativa futura? Bom, hoje o futuro é extremamente sombrio. A pandemia vai acabar, daqui a pouco a gente vai ter vacina para todos, não vai ter mais preocupação, quem sabe lá para 2022, mas a situação vai continuar do jeito que está exatamente por isso, porque nós vamos ter que fazer com que haja um dinamismo na nossa economia e um dinamismo nas políticas públicas, que descentralize a renda. Por que o Brasil é concentrador de renda? Exatamente como eu expliquei para vocês, o orçamento ele é definido por grupos de pressão, e esses grupos de pressão são todos bancados por grupos que já têm dinheiro, e eles sempre conseguem fazer com que as políticas públicas continuem para eles, e não vão para aqueles grupos que não têm pressão, que não têm força política. E esses grupos ficam desassistidos, que são os miseráveis, os pobres, os pequenos agricultores familiares, os trabalhadores, as pessoas que do dia a dia. Então, só vai mudar isso quando houver uma pressão forte. Quando eu falo pressão, é fazer com que o próprio Ministério Público comece também a pressionar por políticas. Por que você chegar no Congresso, por que vocês pararam a política X? Por que vocês não continuaram? O que houve em troca dessa política? Porque muitas dessas políticas são leis, e as leis não estão sendo cumpridas. Então, tem que fazer cumprir as leis. E, para isso, nós temos que estar sempre discutindo, conversando, debatendo e fazendo com que essa cidadania chegue às pessoas que nós elegemos. Ninguém está lá no Congresso, ou é vereador, ou é deputado, sem ter sido eleito. Todos eles foram eleitos, né? Quer queira, quer não, fomos nós que botamos o presidente, os governadores, os prefeitos, somos nós. Então, então, é a forma que a gente tem de começar também a pressionar por políticas que nós entendemos que sejam importantes para o país. Se a gente não se interessa pelo assunto, eles estão... É aquela história tem que pegar o cachorrinho e fazer o cachorrinho ficar mordendo o calcanhar para que você ande mais depressa, porque você corre. A gente não tem nenhum cachorrinho mordendo o calcanhar deles. E como é que faz isso? Através de pressão. A pressão dentro das instituições públicas que nós temos. Nós temos instituições públicas no Brasil, mas eu acho que o que nós precisamos é fazer com que a nossa situação, a nossa juventude, principalmente, se interesse mais por esses temas. Eu tenho certeza que se a gente falar agora de qualquer nome do Big Brother, todo mundo conhece. Mas se eu falar sobre qualquer ação do orçamento público, ninguém sabe. Por quê? Porque se debate, se discute. A gente adora discutir futilidade, né? E a gente não discute o que realmente importa. Então, a gente está na hora de, principalmente, a universidade, que está sendo sucateada, é outra. A UFRJ não tem dinheiro para sobreviver até junho e julho, gente.
Então, e a primeira, daqui a pouco vai pipocar as outras universidades públicas e privadas também, porque está cheio de universidade privada, porque as pessoas não estão tendo dinheiro para pagar, né? E não estão tendo, mesmo com fiéis, não está dando mais, porque as pessoas não conseguem mais ter nenhum financiamento. Então, vai começar a bombar em tudo. Então, é isso que a gente tem que começar, né, a tentar fazer com que não aconteça mais. Porque se a gente parar de investir em educação, aí sim acabou, esquece. Né? A única saída é pela educação, pela ciência e tecnologia. Se a gente parar, aceitar esse argumento de que a educação não serve para nada, que estão querendo impor, acabou. Desculpa, já era. Não tem país do mundo que tenha saído da miséria, da extrema pobreza, sem investimento maciço em educação. Até nos anos 60, a Coreia do Sul era uma pobreza comparável com os países do sul-africano. E a Coreia do Sul virou uma potência como? Investimento maciço em educação, ciência e tecnologia. É só estudar, é só ler o que eles fizeram. Né? E conseguiram se desenvolver. Hoje a Coreia do Sul ganha até os filmes dele, consegue ganhar o Oscar. As pessoas, né? Eles conseguem fazer o K-pop, lá todo mundo se interessar pela cultura deles. Porque tudo está interligado, tudo está interligado. O Brasil, a gente delegou a cultura, o último caso, a cultura está ligada. Tu não consegue falar sobre um assunto sem integrar todos. Né? Então, a gente está indo para o caminho errado. Primeiro, a gente tem que dar um freio de arrumação e voltar para os trilhos, vamos dizer assim, do desenvolvimento. Porque, por enquanto, eu não estou vendo uma saída a curto prazo se não houver uma mudança na mentalidade, principalmente das pessoas, porque os governantes são um reflexo do que nós somos. Desculpa dizer, mas os governantes são um reflexo de nós. Não existe país bom com governantes ruins. Tá? Eles são o reflexo da gente. Ou a gente muda o nosso pensar, ou a gente não vai conseguir ter aquele famoso país do futuro. Obrigada, Daniel. A gente ainda tem perguntas, comentários, inclusive alguns comentários de agradecimento pelo debate, pela oportunidade de estar aqui. Ficaremos horas aqui debatendo sobre esse tema, né? Muita coisa para falar, mas pelo tempo também fica aqui a nossa gratidão, nosso muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, em compartilhar com a gente seu conhecimento. Só antes de terminar, eu esqueci Claro. de falar. wfp.org.br é o nosso site, que tem todas as nossas ações, como é que o WFP funciona. Tá? E eu vou botar aqui no chat os vídeos que eu falei que eu ia... o link para os vídeos, tá? Então, vocês entrando no WFP.org, WFP Brasil também nas mídias sociais, a minha é Dani Balaban, que quiser acompanhar no Twitter e tudo, e aí vocês acompanham, e por ali vocês vão clicando e vão se achando. Tá? Eu vou botar aqui a Érica, que está junto com a gente. Érica, bota no chat os links para os vídeos, aqueles que você passou. São 2 vídeos bem pequenininhos que mostram o nosso trabalho e mostram como é que a gente desenvolve a logística, já que vocês trabalham muito com logística. O WFP é um campeão de logística para conseguir fazer tudo isso ao redor do planeta. Então, quem quiser realmente entender e se aprimorar, acompanhe o WFP, que vão gostar muito, tá bom? Obrigado, Breno. Obrigada Daniel. Muito obrigada. Obrigada também a Érica, que foi a pessoa com quem eu falei primeiramente, foi super acessível. Então, fica aqui novamente nosso agradecimento e contem com a gente também para futuras parcerias, pesquisas, enfim, tá bom? Obrigada, Daniel. Obrigada, Érica. Vou passar a palavra para a Adriana. Bom, eu agradeço pela excelente palestra do Daniel. Espero que a gente possa contar com vocês para mais eventos como esse no futuro. Certamente 1 horinha não é suficiente para discutir um tema tão complexo. A gente precisa de mais encontros, de mais troca de ideia. E agradeço também a Brenda pela moderação do evento. Convido a todo mundo que está assistindo a continuar em contato com a gente pelas nossas redes sociais e se manter informado do que a gente vem fazendo. Em breve a gente vai estar anunciando o nosso próximo webinar. Por hoje, a gente fica por aqui. Não esqueçam de olhar aí no chat os links que o Daniel colocou, tá bom? Obrigada, pessoal. Até a próxima.
Obrigada, pessoal.